Turma, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei qual horário que vocês vão estar acessando esse vídeo aqui, mas é o seguinte. Retomando aqui, o professor Fernando, mais um vídeo. Agora eu vou falar de um assunto que ficou lá na unidade 2, que eu acredito que não ficou bem esclarecido. Então o Pro vai retomar aqui, para a gente poder concluir o caderno 1, né, no caso. Então, o assunto é esse que está aí na tela. Como calcular a média aritmética, tá? Então, média aritmética é uma coisa que, na verdade, eu acredito que todos nós, vocês aí, que são alunas e alunos, né? Vocês já fazem esse cálculo aqui naturalmente quando vocês, por exemplo, pegam a nota de prova. Então, você tira, vamos supor, o aluno fez a primeira prova, tirou 7. Fez a segunda prova, tirou 9. Qual que é a média dele? Você vai pegar o 7, somar com 9, vai dar 16. Aí você vai dividir por 2, a média vai dar 8, né? Então, média aritmética é exatamente a média como a gente calcula nas notas, nas provas, né? Então, você soma tudo e divide pela quantidade de notas. Por exemplo, se você fizer 3 provas, você vai somar as notas das 3 provas e dividir por 3. Então, média aritmética, a gente soma e divide pela quantidade que nós somamos, né? Vamos para a apostila para pegar aqui a situação, problema que tem referente a esse assunto. Então, aqui está escrito assim: Silas transporta hortaliças, legumes e frutas em seu caminhão e sempre registra a distância que percorre mensalmente com ele. Veja na tabela a seguir a distância que Silas percorreu em cada mês. Aí ele tem uma tabela com os meses que ele trabalhou, né? Então, mês de abril ele percorreu uma distância de 12 mil quilômetros. No mês de maio, 10. E no mês de junho, 14 mil quilômetros. Então, foi 12 mil mais 10 mil mais 14 mil. Ele vai calcular a média desses 3 meses aqui. Então, como é que funciona? Primeiro, obtemos a distância total percorrida nesse mês. Então, ele vai pegar e somar. Vocês teriam que fazer o seguinte: somar 12 mil com 10 mil e 14 mil. Aí você vai pegar o resultado e vai dividir por quanto? Dividir por 3. Que é o que o Silas está falando aqui nos quadrinhos. Então vocês vão ler com calma aqui. E aí vocês vão fazer os cálculos, tá bom? Muito bem. Essa aqui é a primeira situação já, né? Situação, problema aqui. Segunda situação. Aí como que vocês vão fazer? Vocês vão ler com calma e fazer a mesma coisa. Ó. Observe a tabela a seguir. Quantos reais Marina gastou em cada semana do último mês? E responda as questões. Então aqui, vocês vão ler, interpretar direitinho, né? Então é cálculo de média, ok? E tem o exercício 3, exercício 4 e 5. Perdão, 4, 5 e 6. Então, esses exercícios eu vou deixar para vocês fazerem para a próxima aula a gente trabalhar em cima disso daqui, ok? Então, média aritmética, vocês somam, né? Por exemplo, você pode calcular a média de várias coisas, de qualquer coisa, desde que tenha uma certa regularidade. Então, eu posso calcular média de nota, média de gastos por semana, média de gastos por mês. Então, uma família gasta no mês tanto, no outro mês tanto, então a gente vai tirar uma média, a gente teria que somar e dividir pelo total, ok? O próximo assunto, pessoal, eu tenho cálculo mental. Então esse aqui é uma coisa que o Pro faz bastante, né? Já desenvolvi bem esse cálculo mental aqui, e é o seguinte: o cálculo mental, a gente vai usar aquele conteúdo que a gente estava vendo de classes numéricas, né? A gente tinha ali unidade, dezena, centena, milhar. Então, o cálculo mental ele tem base nesse conteúdo que a gente já estudou. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma situação e vocês vão tentar reproduzir fazer uma situação parecida
para resolver os exercícios. Então, ó, vamos lá. Daniel deseja calcular mentalmente 5.361 mais 1.421. Para isso, ele decide usar a reta numérica. Veja o raciocínio de Daniel. A reta numérica é algo que a gente já estudou também. Então, a gente já estudou a reta dos números naturais. A reta numérica é o seguinte, você imagina uma reta, e nessa reta você marca o ponto zero, e à direita desse número você vai ter vários números. Então, você pode ir colocando os números em ordem crescente, tá? Então, veja como o Daniel usou a reta para fazer uma conta de cabeça. Então, ele fez como? Mentalmente, né? Ele fez assim, ó. Aí ele fala aqui o pensamento dele. Está escrito aqui. O que o Daniel faz? Eu localizo 5.361 em uma reta. Então ele pega uma reta, imagina uma reta ali, a retinha vermelha que está ali embaixo. Ele vai na reta e coloca o número 5.361. Como o número... Aí ele vai somar esse número com 1.421. 1.421 seria 1.000 mais 400 mais 20 mais 1. Então ele decompõe o número, né? Decompõe em 1.421. Aí ele vai somando essas parcelas ao número de 5.361. Então ele pega 5.361 mais 1.000, dá quanto? Dá 6.361. Aí ele acrescenta 400. Quanto que dá 6.361 mais 400? 6.761. Mais 20 dá 6.781. Mais 1, 6.782. Então o resultado aqui dá 6.782. Ele fez esse cálculo de cabeça. Então como é que é o cálculo? Ele ele decompõe um número menor, né, de preferência, e vai somando as parcelas ao número maior. Porque aí fica mais fácil. Porque somar uma coisa com 1.000 é muito mais fácil do que fazer 1.421. Então, quando ele decompõe o número, fica bem mais fácil para somar, ok? Aí, o que vocês vão fazer? Vem o próximo exercício. Agora, faça como o Daniel e calcule mentalmente as adições abaixo. Então, você vai imaginar... Aqui não é para fazer no papel, porque a conta é relativamente muito fácil. Então, você tem que tentar fazer de cabeça. Você vai imaginar o número 680 numa reta. Aí você vai decompor o número 54, que é a letra A, né? 680 mais 54. Então, você vai imaginar uma reta 680. Aí você decompõe o 54. 50 mais 4. Aí você soma com 680 as parcelas e isso você vai ter o resultado. Isso vocês vão fazer para as letras A, B, C até a F, tá? Segundo exemplo, Iris deseja calcular, agora a gente vai fazer um cálculo mental da subtração. Então, vai fazer a mesma ideia do Daniel, só que a Iris agora ela vai dar a dica dela. Então, Iris deseja calcular mentalmente o número 3.149 menos 1.672. Para isso, ela decide usar a reta numérica. Veja o raciocínio de Iris. O que ela faz? Ela pega o número, marca o número, está lá no canto direito, 3.149. O número 1.672, quando você decompõe ele, fica 1.000 mais 600 mais 70 mais 2. Aí você vai fazer... Vai tirando essas parcelas, porque você quer subtrair, então vai subtraindo do total, do número maior. Então, 3.149 menos 1.000 dá quanto? 2.149. 2.149 menos 600. Mas tem que fazer um pouquinho, tem que pensar um pouco, né? Dá 1.549, porque você está tirando 600. Você pode até tirar 500, depois tirar mais 100, assim, aí... Ou melhor, 500, depois tira 100, dá um resultado também. E aí você tira 70 e por último tira 2. O resultado vai dar 1.477. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá, mas é uma coisa que se você se esforçar um pouquinho, você consegue fazer, ok? Vamos para uma outra
um outro cálculo. Agora a gente tem um outro personagem aqui, a gente tem o Lucas agora. Lucas deseja calcular mentalmente o resultado de 5 vezes 23. Veja o raciocínio de Lucas. Então o que o Lucas faz? Ele fala assim, ó, primeiro eu decomponho o número 23 em dezenas de unidades. Então ele separa o número 20 e 3. Depois multiplico pelo outro fator. Então ele vai pegar, ele quer multiplicar o 5 por 23, então ele vai fazer 5 vezes 20 mais 5 vezes 15. 5 vezes 20 dá 100. 5 vezes 3 dá 15. Aí ele soma. 100 mais 15 dá 115. Então, adiciona, ou seja, o resultado deu 115. Vocês vão fazer o mesmo raciocínio do Lucas, só que nas letras A até E. Ok? Então tem várias continhas aqui para vocês fazerem. Bom, a gente falou da soma, subtração, multiplicação. Agora tem um exemplo aqui que a Janete vai dar para a gente. O exemplo da Janete é o seguinte. Janete deseja estimar mentalmente o resultado de 324 dividido por 39. Veja o raciocínio de Janete. Então, aqui vocês não vão fazer a divisão exata. Vocês vão fazer uma estimativa da divisão. Então, a estimativa é o quê? É dar um resultado aproximado, tá? Então, aqui a divisão já é um processo que é um pouco mais complexo para você fazer de cabeça. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer... A Janete está fazendo uma estimativa, ok? Então, qual é o raciocínio dela? Primeiro, eu arredondo o dividendo. Quem é o dividendo? O dividendo é o 39. Ah, professor, eu estou com dúvida, não sei o que é dividendo, subtraindo, resto. Aí teria que dar uma olhadinha nas aulas anteriores e verificar lá quando o Pro trabalhou a divisão. Que você tem o divisor, dividendo, quociente e resto, tá? É só dar uma olhadinha lá para retomar, mas é super tranquilo. Então, a gente tem aqui, ó, ela arredondou o dividendo. O dividendo é quem você coloca ali na chave. Depois, procura um número que multiplica por 40 e se aproxima de 324. Então, ela pegou lá, arredondou o 39 passou para 40. Aí ela foi pensando, 8 vezes 40 dá 320. 9 vezes 40 dá 360. Então, o número que está mais próximo do 324 seria o 8, né? Porque 8 vezes 40 dá 320. Aqui eu também penso o seguinte, 8 vezes 4, 32. Se 8 vezes 4 é 32, 8 vezes 40 seria 32 mais o zero, porque eu estou multiplicando por 10. Então, 8 vezes 40 dá 320, tá? Vocês vão fazer exatamente isso aqui com os outros exercícios. Aqui, tanto com o A até o E, que é tudo divisão, ok? Muito bem. Daí, eu acredito que tem essa parte aqui de... A página 66 e 67 é uma revisão geral. Aí vocês podem fazer também, que vai envolver todos esses conteúdos aí, tá? Então vai ficar como tarefa essa parte aqui de 66 e 67. Então todos os exercícios que o Pro explicou aqui, vocês vão fazer, preencher a apostila bonitinho, dar mais uma lida com calma nessa parte teórica, tá? E aí vocês vão resolver as questões. E as dúvidas a gente vai esclarecer na próxima aula online, ok? Agradeço a atenção de vocês, tudo de bom, se cuidem e até a próxima videoaula, ok? Até mais.